Olá, irmãos. Estamos mais uma vez aqui em mais uma edição do nosso já tradicional, né, Débora? Podcast da Convenção Batista Alagoana. Eu estou aqui mais uma vez ao lado da nossa jornalista parceira, Débora Cândido. A última edição eu não pude estar e, inclusive, nota 10 o podcast aqui, viu? Então, fico muito tranquilo, né? Afinal, a gente está aqui com a pessoa da área, né? Débora Cândido, eu tô só aqui, né? A Débora que é a profissional aqui. Mas hoje a gente está com um momento de muita alegria, né? A gente está recebendo uma pessoa muito especial aqui, que aí a Débora vai passar também a extensa biografia, né? O currículo é sempre assim, né? Os convidados têm sempre uma extensa biografia. Vai lá, Débora. É verdade. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, ao seu lado dessa vez, pastor. Muito bom estar aqui. E a você que está nos assistindo, nos acompanhando em mais um episódio do podcast da Convenção. Falando sobre o nosso entrevistado de hoje, o currículo dele é realmente extenso, é grande. Ele exerce o ministério pastoral desde 2010, então há 15 anos. É bacharel em teologia, pós-graduado em teologia bíblica do Novo Testamento, aplicada e docência do ensino religioso, pós-graduado em história em quadrinhos. Hoje é pastor na área de evangelização e missões da Igreja Batista do Farol, em Maceió, e membro fundador da Liga Teológica, página que visa o diálogo entre teologia e cultura pop. Como se não bastasse tudo isso, ele também atuou como professor nas áreas de Antigo Testamento e Teologia Sistemática. Estamos falando do querido pastor Vitor. Muito obrigado, pastor, por estar aqui. Muito bom estar aqui. Eu que agradeço. Mas esse currículo pode ser um pouquinho mais extenso, né? Porque eu esqueci de falar, de colocar, na verdade, quando eu veio para vocês, que eu sou casado com a Iris, né? Com a Iris, a minha esposa, e tenho 2 filhos, o Ian e o Tito. Que bom estar aqui com o senhor. Eu acho que ao final desse podcast, eu poderia já sair com um certificado aqui de pós-graduação. Já poderia emitir para a gente aí. Muito. Mas, pastor Vitor, é uma alegria tê-lo aqui. Nós estamos aqui, vamos começar uma proposta aqui com o pastor Vitor de esgotar, ou pelo menos tentar caminhar, né, conversas, debates, sobre a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Estou com ela aqui, que aí você pode adquirir um exemplar também, tanto com a gente aqui na Convenção Batista, quanto diretamente no site da Junta de Missões. Material muito legal. Essa edição, inclusive, é reeditada, né, pela editora Convicção e ela está comentada. Você tem os tópicos da declaração e já comentários assim, de pessoas de relevância, né, no meio dos batistas. Então, um material muito bom. E aí a gente vai caminhar conversando sobre os princípios, né, que regem a nossa denominação. Agora, para começar, eu vou pedir para o pastor Vitor começar introduzindo aí, falando um pouco sobre a história dos batistas. História dos batistas, né? Os batistas, na verdade, eles surgem a partir de um movimento que não deixa de ser uma consequência da reforma protestante, que é um movimento chamado de os separatistas ingleses. Vocês sabem que há muito tempo existia uma teoria chamada JJJ, não é? De que os batistas teriam tido a sua origem um movimento de João Batista. E isso, muitas vezes, era quase que canônico, né? Para muitos batistas, enfim. Mas é uma teoria que não tem respaldo histórico, né? E eu acho que é muito difícil rastrear isso, né? Para onde foram os discípulos de João Batista, enfim. Né? A teoria que mais se encaixa, que mais tem um respaldo histórico, é justamente a questão dos separatistas ingleses, né? Onde em 1609... um homem chamado John Smyth. Eu aprendi como John Smyth, alguns falam John Smith, mas eu tinha um professor, o saudoso professor Zaqueu Moreira, um dos grandes historiadores dos batistas. E um livro nessa área, né? Isso, é Liberdade e Exclusivismo, né? Onde ele fala de John Smyth e do Thomas Harris. Ele falava exatamente com essa voz, viu? Não é John Smith, é John Smyth. Né? Então fale John Smyth. Então eu aprendi John Smyth, né? Ele funda, na verdade, uma igreja na Holanda, né, em 1609, e a ênfase nessa igreja era justamente a exclusão do pedobatismo, né, a ideia de batizar recém-nascidos, crianças, enfim, né, ele começou a batizar não necessariamente adultos, mas pessoas que já tivessem ali
uma consciência, que é o que a gente defende hoje, né? Uma consciência de tomar uma decisão, né? Então, esse foi um grande marco aí para John Smyth. E se a gente for resumir bem, logo depois, já em 1612, um outro homem, um outro pastor, chamado Thomas Harris, ele vai para a Inglaterra, né? E lá ele funda, né, a primeira igreja batista em solo inglês, né? Também defendendo o quê? Principalmente a liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado, que são dois princípios que estão ligados e que fazem parte da nossa denominação, né? Nós surgimos defendendo isso, a liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado, né? É uma questão de coerência, né? A gente é contra, né, que impostos estejam servindo as igrejas, porque fere esse princípio da contribuição voluntária, enfim, consequentemente, fere o princípio da liberdade religiosa, né? A gente tem países aí onde o pastor é um funcionário público, né? E muitas vezes o dízimo é dado descontado no imposto de renda das pessoas, né? Se você for membro da igreja, beleza, tudo bem, né? Mas quem não é membro da igreja também termina muitas vezes contribuindo, né? Então essa é a nossa, assim, os primórdios da nossa origem, né? Muitas vezes, hoje, né, olhando o contexto de hoje, só um ponto, né? Quando você fala dos primórdios, que a gente, principalmente a liberdade religiosa, né, liberdade de expressão religiosa e separação entre igreja e Estado, parece que hoje, muitas vezes, a gente luta pelo contrário, né? A gente quer ter benefício, algum tipo de benefício, né? Sim. A nossa história foi construída para a gente ter liberdade, né, e separação, e hoje, muitas vezes, é um ponto para a gente refletir, né? A gente quer tanto benefício que parece que às vezes vai na contramão da nossa própria história, né? Olha, Débora. Queria saber como e quando os batistas chegaram ao Brasil. No Brasil, existe um debate, vocês devem saber, sobre a questão do marco inicial, né? Sim. Eu não vou entrar nessa polêmica, não vou, né? Mas o que a gente sabe, né, é que os batistas que chegaram aqui foram os americanos, né? O casal Bagby, né, que William Bagby e Anna Luther Bagby, junto com Zacarias Taylor e Kate Taylor, né? Chegaram aqui em 1881, se eu não estou enganado, 1881. Eles chegaram aqui e fundaram, né, a primeira igreja batista do Brasil em Salvador, né? Existe a questão daí de Santa Bárbara do Oeste, mas eu não pretendo entrar nessa polêmica aí do marco inicial. Vai chover comentários hoje aqui. Não, nem quero, né? E a gente tem relatos, assim, de muita... de perseguição mesmo, né? As dificuldades eram muito grandes. Tem uma história que é, inclusive, narrada pelo pastor Evilásio, pastor aqui do nosso campo, né? Que ele escreveu a história dos batistas em Alagoas, de uma situação que aconteceu em Pernambuco, com o Bagby, né? Ele estava pregando em praça pública, né, um culto, enfim, e pessoas, né, da Igreja Católica dizem, não se tem certeza, que motivadas por Frei Damião, né, começaram a jogar pedras neles e uma dessas pedras atingiu o Bagby na cabeça e ele foi para o hospital, levou ponto, enfaixou, e um outro missionário foi visitar o Bagby, né, e quando ele foi visitar o Bagby, ele chegou para o Bagby e disse assim, olha, eu não trocaria essa ferida por nenhuma coroa, né? Fazendo provavelmente uma relação com o que Jesus nos ensina, né? Bem-aventurados são vocês quando por minha causa vocês são perseguidos, né? Então houve sim muita perseguição, e essas sim são as que a gente conhece. Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de pastorear em uma igreja no interior, aqui em Alagoas, né? Que quem fundou foi meu bisavô. Uma congregação lá da Igreja Batista do Farol, né, na cidade de Capela. Meu bisavô, ele passou por lá na década de 50 a 70, né? E eu escuto histórias de perseguição que ele enfrentou lá, né? Uma delas, ele saía nas casas distribuindo folhetos. E aí, quando ele ia na rua e ficava distribuindo os folhetos, entrava nas casas e tal. Quando ele voltava, batia o vento e ele via os folhetos rasgados. Aí quando ele olhou para trás, era o padre. Rasgando. E estava entrando nas casas, rasgando os folhetos. Uma outra, ele era desse tamanho assim. Baixinho, atrevido. Sabe aqueles baixinhos que correm com as pernas bem rápidas, assim que ninguém pega? Pronto. Ele evangelizava muito cortador de cana. Lá tem usina, né? A região ali. Ele evangelizava muito. E o que era que acontecia?
Aí é onde vem o impacto social do evangelho. Quando o cortador de cana se convertia, muitas vezes eles pediam demissão. Porque o corte de cana, já naquele tempo, vamos dizer, é uma situação parecida com a escravidão, né? É um trabalho muito difícil, onde se recebe muito pouco. E aí, uma vez, ele levou carreira de capanga de usineiro, né? E ele correndo, os capangas atrás, e ele entrou numa serralharia, né? Nessa serralharia tinha aquelas máquinas grandes que ficam assim, abrindo e fechando. Muito grande. Ele passou pelo meio dessas máquinas. Se a máquina fechasse, ele no mínimo... cena de filme Indiana Jones, tá, né? Se a máquina fechasse, no mínimo ele ia ter um acidente muito grande, né? Mas aí ele entrou pelo meio da máquina, passou lá e conseguiu fugir dos capangas. A máquina não fechou nos capangas. Não. Então tem várias histórias. Tem uma última que vale a pena contar, é a do Zé Rocha, né? Zé Rocha é um capelense que era coroinha da Igreja Católica. E ele se converteu lá na igreja na época que meu bisavô estava lá. Oscar, o nome do meu bisavô. E aí, para resumir a história, ele começou a ser perseguido pela própria família. A mãe dele entrou na igreja no meio do culto, pegou ele, o Zé Rocha, meteu a cabeça dele 3 vezes na parede e jogou para fora da igreja. Na hora tinha uma carroça passando, colocaram ele numa carroça, levaram para o hospital. Ele passou a noite no hospital. De manhã chegou em casa, o pai deu uma pisa nele, né? E quando ele viu, as malas estavam prontas. Expulso. Aí a mãe dele disse assim: você vai ter que escolher agora o agente ou os crentes. Aí ele disse: eu vou ficar com os crentes. Aí ele foi para casa do meu bisavô e ficou morando com meu bisavô, né? O resultado disso, meu bisavô era viúvo, com 3 filhas, né? E colocou ele lá. O resultado é que o pastor, ele é pastor, né? O Zé Rocha é pastor, estudou em Curitiba, hoje está no Rio de Janeiro, bem idoso, né? Mas de vez em quando ele ainda ia lá para a capela, quando eu estava lá, e eu nunca vi assim ninguém para fazer evangelização pessoal igual a ele. Nunca vi para evangelização pessoal um cara como ele. Só o testemunho, né? Só o testemunho. A gente tem um livro... eu não sei, mas a gente tem uma cópia aqui na Convenção Batista de um livro do pastor John Main, que ele narra um período de tempo aqui em Alagoas, se eu não me engano é 1922, até um espaço mais ou menos de 10 anos que ele conta, né? Lá nos primórdios aqui. Aí ele conta muitas histórias, a gente vai encontrar histórias assim, tem uma história aqui do Litoral Norte que foi preciso vir para o governador resolver uma situação muito parecida com essa aí. Nossa. Que estava acontecendo lá. Então, os tempos mudaram, né? Cada tempo tem suas dificuldades e desafios, mas me parece que ser cristão hoje está bem mais tranquilo, né? Tá bem mais tranquilo, né? Então, vamos aproveitar. Pastor, mas fala aí, dá um panorama aí sobre a história dos batistas, né? O início, né? Um resumo. Falou sobre os casais que vieram aqui, principalmente o casal missionário, né, que plantaram a primeira igreja batista, né, na Bahia, né, mas que é diretamente relacionado com missões, né? Isso. Fala aí, história dos batistas e missões, a sua visão aí? É algo que está totalmente enraizado na nossa doutrina, no que a gente é. Não é? Inclusive, os missionários eles foram comissionados pela Junta Batista americana, né? E eles realmente vieram para cá e evangelizaram e trouxeram, abriram as igrejas, né? Eu lembro, eu não sou dessa época, mas o meu pai conta muita história, né? Meu pai foi embaixador do rei. Aqui em Maceió a gente teve o pastor O'Neill, né? Sim. Bastante conhecido, disse que pegava os meninos, colocavam na Kombi, saía no interior divulgando os embaixadores do rei, dormiam no meio da estrada, né? Dormiam no meio da estrada. Né? Então, assim, missões tem tudo a ver com a nossa denominação. Não é? A gente é fruto disso, né? Sim. E hoje a gente também consegue, graças a Deus, enviar, né? São instituições batistas que, graças a Deus, estão muito bem, são as juntas missionárias, né? Agora, seguindo, depois que a gente construiu, né, como o pastor João Vitor falou, esse panorama da história dos batistas, tanto como começaram, quando chegaram aqui no Brasil, a importância e as contribuições dos missionários, né, como está enraizado, partindo agora para declaração doutrinária. O que é essa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira?
Então, veja, primeiro a gente tem em mente que a Bíblia é insubstituível, né? A Bíblia é a palavra de Deus, inclusive está lá na nossa declaração doutrinária, que ela é a nossa única regra de fé e prática, né? Mas eu acho que um dos grandes papéis da declaração doutrinária é gerar identidade, né? Tirar dúvidas, muitas vezes essa também é a função da declaração, né? É mostrar assim, em que crê os batistas, né? Em que nós cremos, o que é que você precisa crer para ser membro de uma igreja batista. Então ela tem uma importância muito grande por causa disso, né? Porque ela consegue tirar algumas dúvidas e consegue gerar essa identidade batista. A nossa declaração doutrinária atual, elas são 19 artigos, né? E ela é de 1986, né? 1986, antes disso era uma declaração chamada New Hampshire, né? Que não equivale mais hoje é de 1986, que inclusive houve uma tentativa de atualizar a declaração doutrinária, mas aí é outra polêmica, porque o problema foi que assim, o termo atualizar foi na mesma época em que um outro pastor batista estava falando em atualizar as escrituras, né? Então esse foi o problema. Agora, assim, sinceramente, eu li a proposta de atualização e está muito melhor. Tá melhor. A proposta de atualização. Tá. Porque infelizmente eu perdi o link, mas eles já tinham disponibilizado, assim, eles comparavam, né? Como é atual e como ficaria. Sim. A nova. A grande preocupação das pessoas era o que a declaração doutrinária falaria sobre família, né? Já que a gente vive nessa época meio complicada para isso, mas eu acho que ela amplia ainda mais o conceito de família, né? Porque na nova proposta, ele diz assim, que família é um casamento monogâmico e heterossexual, né? Na atual não tem essa distinção, né? Então, não só isso, mas outros termos também, era o que eles queriam atualizar. Não muda em nada doutrinariamente o que a gente pensa, né? Ele só atualiza termos e acrescenta algumas coisas que são necessárias para os nossos dias. O que eu vi é que era muita gente que nem lia e já dizia, se atualizar eu vou sair da denominação. Por causa do momento que estava vindo a proposta. Mas a proposta de atualização, eu particularmente gostei muito, mas ainda não foi para frente. Então, deixa eu só entender. Você falou de uma outra declaração, né? E essa aqui já é atualização... Não, já é outra declaração bem voltada para o Brasil, né? Desenvolvida aqui, né? Ô pastor, então eu posso já bater o martelo e dizer que a declaração doutrinária é o livro de cabeceira de todo, principalmente líder batista, né? Claro, a Bíblia, você destacou aí, né? Não se discute isso aí, né? Sim. Mas em termos de identidade, de consulta, para saber em que cremos, sim, como pensamos... Então, a consulta é excelente, né? A Bíblia acima de tudo, mas ela ajuda a gente a tirar algumas dúvidas e a interpretar a Bíblia. E eu acho também que ela fundamenta aquele princípio que a gente tem de irmandade entre as igrejas, né? Sim. De igrejas irmãs. Cooperação, tudo isso. Eu acho que ela também fundamenta isso, que é muito importante para os nossos princípios, né? Ser batista é muito interessante, né? O que é que caracteriza um batista, né? Os princípios, né? Muitas vezes não é a forma, né, de culto, né, o local, né, a gente vê assim, não existe uniformidade, né, eu posso dizer assim, nas igrejas batistas, mas princípio aí a gente não pode discutir nem abrir mão, né, então é o que vai nos caracterizar como batistas. O que eu acho interessante assim na nossa declaração é porque existem alguns pontos que ela deixa em aberto, né, por exemplo, muita gente tem me perguntado o seguinte, pastor, quando a gente morre, a gente vai direto para o céu ou fica dormindo e tal, tem isso aí. O que é que fala a declaração doutrinária sobre isso? Não fala nada, né? Sobre isso especificamente, não fala nada. E é até bom, né? Eu acho que a gente precisa muito focar no que é a coluna vertebral do cristianismo, né? Isso aí não vai... a sua salvação não depende disso, né? Então, você é livre para, nesse ponto, para pensar de qualquer forma. Sou milenista, sou pré-milenista. Sim. Tanto faz. Entendeu? Você não vai deixar de ser batista por causa disso. Já entra no princípio. Outro princípio batista, livre interpretação, né, das escrituras. Não é livre interpretação, é livre exame. Exame das escrituras, pronto. Aí, mas querendo ou não, você examina as escrituras, como a declaração, ela não deixa isso claro, e biblicamente você pode entender
Eu particularmente não entendo que algumas coisas são coisas secundárias, gente. Isso não vai mudar nada, né, no relacionamento cristão, na vida cristã. Não fere os nossos princípios. Sim, não faz os princípios, né, bíblicos, Exato. principalmente, né? Exatamente. Falando mais sobre os pontos centrais, certo? Da doutrina. Como é que a declaração doutrinária ela descreve a Deus? Como é que ela vai... Isso. Certo. Deus se eu não me engano, é o segundo artigo, né? Primeiro é a Bíblia, segundo artigo é Deus, né? Declaração doutrinária. Vê, ela diz exatamente assim sobre Deus. O único Deus, vivo e verdadeiro, é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente e onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor, né? Essa é só uma pequena parte, do comecinho aí da declaração doutrinária, muito baseado lá em Tiago, né, no capítulo 1, no versículo 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, né? Então, assim, ela tem uma definição de Deus que é muito importante, né? Primeiro, ele coloca a pessoalidade de Deus, né? Deus é um ser pessoal, e destacando aí alguns atributos dele que também são bíblicos, né? Você pegar, você pode entrar no site, né? Qualquer pessoa pode entrar no site da denominação, a Convenção Batista Brasileira, até na Convenção Batista Alagoana também tem. Também. E você pode colocar lá a declaração doutrinária e ler, e você vai ver a quantidade de textos bíblicos para cada artigo, né? São muitos textos, para... Então somos de fato uma denominação fundamentada na Bíblia, né? Ô, pastor, você falou aí, jogou aí o princípio da Trindade. Certo. Explica aí. Uma coisa que em 2000 anos ninguém conseguiu. Tem uma frase que ela é atribuída ao Alistair McGrath, né? Que é assim, sobre a Trindade. Ele diz: tente explicar a Trindade e você vai perder a cabeça. Tente negá-la e você vai perder a alma, né? A Trindade, assim, quando eu era professor de teologia sistemática no seminário, acho que eu gastava aí de 4 a 5 horas de aula sobre a Trindade, né? Por aí. Mas basicamente é o seguinte: não existe interpretação bíblica coerente sem uma ideia de Trindade, né? Porque o Deus da Bíblia, ele se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo, né? É difícil explicar porque você tem até problema na concordância do português, né? É 3 que é 1. Ou são 3 que é 1, não é? A gente tem isso. Mas assim, a Trindade, ela é uma das colunas vertebrais aí do cristianismo, né? Assim, tudo bem, como você quer acreditar se a gente vai logo pro céu ou se fica dormindo esperando Jesus voltar, isso aí, tudo bem. Mas existem doutrinas que são centrais, que inclusive você deixar de crer em uma delas, a sua salvação está em jogo, né? E a doutrina da Trindade é uma delas, né? Muito se fala, por exemplo, das divergências que existem entre as denominações, né? Mas se você pega a Igreja Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Metodista, Luterana, no que concerne a centralidade do cristianismo, a gente concorda. Entendeu? Por isso que a gente considera também essas igrejas como irmãs nossas, né? Porque na coluna vertebral, aquilo que é mais importante. Quais são as doutrinas importantes para o cristianismo? É a Trindade, a união hipostática de Jesus Cristo, né? A dupla natureza, o nascimento virginal, a ressurreição física de Jesus, a volta de Cristo, o céu, o inferno. Você deixar de acreditar em uma dessas, você deixou de ser cristão. São coisas que a gente não pode discordar. Não tem como, né? E a doutrina da Trindade é uma dessas. A partir do momento que a gente nega, por exemplo, a divindade de Jesus Cristo, a salvação não pode vir dele, né? Exato. A partir do momento que a gente tem um conceito que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas é apenas uma força que emana de Deus, aí a gente vai para Star Wars, vai dar força para esse tipo de coisa, né? E aí descaracteriza o Deus que é apresentado nas Escrituras, né? Então a doutrina da Trindade, ela é central na fé cristã. São questões que, por isso que é tão importante o estudo, né? Sim. Bíblico, claro, né? Isso é indiscutível, mas também dos princípios, dos nossos princípios, de nossa doutrina, né? Porque às vezes, quando o pastor coloca assim, quão importante é o entendimento que uma coisa já interfere ou está relacionada diretamente com a outra, fica muito claro, né?
Assim, por isso que tem algumas coisas que a gente não dá para discordar e também precisa estudar, né? Precisa estudar porque, se eu discordo, eu vi uma ideia, interessante, né? Mas está relacionado ou indiretamente, tirando a natureza da união hipostática de Cristo. Não, ele era homem, né? Ou era 100% Deus. Então interfere diretamente, como você falou, na minha salvação, né? Isso. Ou na salvação, na nossa salvação, né? E, assim, a Trindade, ela tem uma aplicação prática na vida da igreja, não é? Por exemplo, Deus, ele mostra a sua diversidade e a sua unidade, né? A diversidade de 3 pessoas distintas, mas todas partilhando da mesma essência, né? E essa diversidade e unidade de Deus é o que deve ser vivido na igreja, né? Onde nós somos pessoas diversas, né? Cada um com a cabeça diferente um do outro, mas a gente também precisa expressar uma unidade como povo de Deus, né? Isso nas nossas igrejas, que tem assembleias administrativas, não é? Isso é essencial, viver essa diversidade e essa unidade, entendeu? Que se fundamenta no ser de Deus, no próprio ser de Deus, né? Eu lembrei agora o pastor Diogo Carvalho, ele disse que o sistema de governo batista, ele é feito para pessoa regenerada. Porque o não regenerado dentro do nosso sistema de governo, o negócio cria sérios problemas. Né? Aí está relacionado diretamente com o que você falou, né? Meu primeiro ministério sempre tem aquele cara que só ia domingo de manhã para a igreja quando tinha assembleia. Para quê? Para perturbar. Né? Para votar contra. É oposição, para ser oposição, né? Oposição. Pastor, e seguindo para como a declaração, ela trata sobre a Bíblia. O senhor citou alguns momentos aí, até para falar sobre a Trindade e tudo isso. Falou sobre as Escrituras, a importância de estar sempre à luz das Escrituras. Então, como é que a declaração trata sobre essa parte? Eu acho, assim, que a nossa declaração, ela tem uma das melhores definições do que é a Bíblia, né? Na primeira linha, vai estar lá escrito assim: a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Simples e objetiva, né? Simples e objetivo. E isso, assim, por que eu acho isso interessante, né? Primeiro, ela é o registro da revelação de Deus, né, para o ser humano, onde ele, em sua misericórdia, se revela, né, se dá a conhecer, e ele ama tanto que ele fala de uma forma que a gente entenda, não é? Na linguagem, na linguagem humana, né? Porque era a única forma que a gente teria de conhecer a Deus, né? Então, assim, a Bíblia, por finalidade, ela tem edificar os crentes e promover a glória de Deus, né? Edificar os crentes a partir do conhecimento de Deus, né? A falta de conhecimento gera problemas, né? Meu povo está padecendo por falta de conhecimento, né? Errais por não conhecer as Escrituras, quando Jesus Cristo fala, né, para uma certa seita que tinha lá, naquela época. Só que o que eu acho interessante é porque quando ela fala assim, que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, ele mostra também a participação humana na Escritura, né? A Bíblia, ela vem de Deus, isso é fato, a gente crê que ela é um livro especial, é um livro diferente, né? Porque ela tem a inspiração divina, mas Deus usou homens para escrever, e isso só deixa as coisas mais maravilhosas ainda, né? Quando você olha, por exemplo, o Evangelho de Lucas, o que é que Lucas vai dizer? Olha, eu precisei pesquisar. É muito interessante, né? Eu fui pesquisar, eu fui atrás, eu parti, a gente sabe, por exemplo, existem tradições que falam que Lucas conversou com Maria, não é? Por isso que ele registra tanto da infância de Jesus, né? Existem tradições, por exemplo, que falam que o Evangelho de Marcos é narrado por Pedro, né? Que Marcos se torna discípulo de Pedro, né? Então você tem pesquisa, você tem cultura, você tem visão de mundo, você tem tudo isso inserido nas Escrituras e de forma milagrosa, por mais que se tenham 66 livros, 39 dos quais compõem o Antigo Testamento, 27 que compõem o Novo Testamento, né? Você não tem erros doutrinários, né? As pessoas perguntam, a Bíblia contém erros? Olha, no que diz respeito à doutrina, não. A gente costuma dizer assim que ela registra erros. Por exemplo, quando a gente chega em Josué, diz que o sol parou, né? A gente sabe que não é o sol, é a terra que gira, né? A Bíblia classifica o morcego como ave. Muitas vezes, morcego não é ave, morcego é mamífero. Esse tipo de coisa, tudo bem. Por quê? Por causa da limitação da época. Eles não tinham condições de descobrir que era a Terra que girava. Eles não tinham energia elétrica, não tinha telescópio, não enviava, né, satélite para o espaço, nem nada disso, né?
Então, ele registra muito da sua cultura, mas no que diz respeito à doutrina, a Bíblia ela é inerrante, infalível e imutável. Por isso que não tem como ela ser atualizada. Nem precisa, né? Nem precisa. Ô, pastor, você falou aí do Evangelho de Lucas. Sim. É interessante. Hoje, a gente pode dizer que foi um trabalho acadêmico, né? Ele fez uma Sim. pesquisa ali, saiu fazendo uma pesquisa, um levantamento. Tá. E a gente vai para Apocalipse, a revelação, né? Sim. Então tem para todo gosto, tem literatura para todo gosto mas ali, de forma harmônica, É né? interessante porque a gente mostra o quanto João conhecia a realidade que ele estava inserido, né? Ele demonstra isso tanto no Evangelho como em Apocalipse, né? Se você pegar, por exemplo, o Evangelho de João, a gente sabe que ele foi escrito para evangelizar os gregos. Aí, por isso que ele não vai falar de genealogia, ele vai falar logo do Logos. Diferente de Mateus, né? Diferente de E Mateus. o público era Isso, outro, né? sim, né? Então, a gente tem isso, né? Às vezes as pessoas pensam que a Bíblia foi uma espécie de psicografia, né? Que o cara fecha o olho e escreve e pronto. Não, cara, envolveu muito esforço humano também, né? Ela nasce no coração de Deus. A gente costuma dizer que Deus é o autor das escrituras, não é? Mas quem registra são seres humanos. Pastor, de uma forma prática, para a vida, né? Você falou aí que algumas pessoas acham que foi uma psicografia, né? Pode até gerar crise em alguém isso aí, mas de uma forma prática, na vida da igreja. Esse entendimento, né? E como foi constituída a Bíblia, né? Foram homens separados e usados, inspirados por Deus. Como é que isso, assim, de uma forma prática, ele pode... A vivência, muda a vivência de uma igreja, esse entendimento. Correto, no caso, né? Sim, porque essa concepção de que a Bíblia nasce no coração de Deus, que ela é inspirada, inerrante, infalível, imutável, faz com que a gente conheça o caráter de Deus. E por que é tão importante a gente conhecer o caráter de Deus? Porque a gente não pode mentir. Por quê? Porque Deus não mente, né? Porque Deus mente, né? sede O santos, padrão é esse, né? sede santos, Padrão. porque eu, Senhor, sou santo, né? Então, o que é que acontece? Todos os mandamentos na Bíblia, eles são baseados no caráter de Deus, né? Então, porque a gente não pode mentir, porque Deus não mente. Porque não se pode assassinar, porque Deus não tira a vida, não em um assassinato, Sim. né? Porque você não pode roubar, né? Porque existe uma proteção ali à propriedade, né? Enfim, então, por exemplo, você não pode assassinar porque existe uma proteção à santidade da vida, né? Então você revela muito ali do caráter de Deus. E conhecer o caráter de Deus faz com que a gente obedeça aos mandamentos e faz também a gente entender que esses mandamentos só servem para o nosso próprio bem, né? Porque a Bíblia proíbe o adultério para proteger a família, né? Enfim, são vários mandamentos, todos baseados no caráter de Deus, no que Deus é, e o próprio Jesus cumpre isso, né? Então, de forma prática, é isso. Ela nos leva a conhecer o caráter de Deus, fazendo com que a gente obedeça aos seus mandamentos. Isso vai muito além da igreja local ou simplesmente do meio cristão, né? Que esses princípios aí... Imagine só, a sociedade atual sem princípios bíblicos, né? Alguém pode dizer que não são, que são princípios de convivência e de tudo, mas a Bíblia já registrava isso há muito tempo. Imagine só, hoje, sem esses princípios, como a gente estaria. O que iria normatizar o certo e o errado? Se você tirar isso do cristianismo, você tira tudo. Essa é a sua base. O que é certo Você vai, e errado? você vai né? acreditar em quê? Né? Nenhuma declaração doutrinária ela é suficiente. Né? Nem a nossa, por exemplo, clareza. Né? Ela tem que ser a Bíblia. A Bíblia, sim, é suficiente. Né? Então, não tem como a gente se basear em uma declaração doutrinária que não tem a Bíblia como base, que não acredita nisso aí. Não acredita na inerrância das Escrituras, por exemplo. Construída a partir da experiência única humana, né? Isso, não dá. Pastor, e seguindo para a visão bíblica e doutrinária também, sobre como o homem foi criado. Certo. Como é que a nossa declaração trata sobre esse tema? Que também é um tema que está dentro dos que ela vai passar. Veja, eu escrevi a minha tese, né, no TCC, no seminário, foi justamente sobre a criação, né? E pesquisando e vendo sobre a criação, a gente percebe o seguinte, que o texto da criação que a gente tem em Gênesis, ele é narrado de forma poética, tá? É uma poesia que existe ali.
E a poesia, um dos estilos de poesia do povo de Israel é o que a gente chama assim de uma crescente gradual, é mais ou menos isso. O que é isso? Ele vai criando e ele vai chegando até atingir um ápice, né? Então, não é que o que foi criado primeiro é menos importante, mas a última coisa que é criada mostra o que de fato Deus quer, o porquê Deus criou. Então, Deus prepara o cenário e, por último, ele coloca quem? O ser humano, né? E a mulher, você está na vantagem, né? Sabe aquela não tem aquela ideia assim que primeiro a gente faz o rascunho e depois faz a obra-prima? A ideia é praticamente essa mesmo. Deus faz primeiro o homem como rascunho e a mulher como a obra-prima da criação. Né? Isso é fantástico. Na verdade, assim... Que lindo. O auge da criação, na verdade, é o 7º dia. É o sábado. Sim. Né? Que Hebreus vai falar, vai dizer assim, que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Né? Fazendo a referência ao sábado. O sábado faz parte também da criação, o descanso de Deus. Mas é evidente a posição de destaque que o ser humano ganha nas escrituras. Né? Lá é Gênesis capítulo 1, do 26 ao 27, vai mostrar essa condição diferente como Deus criou. Né? Primeiro, a partir de uma obra-prima, de uma matéria-prima, desculpa, né? Do barro, o homem do barro, a mulher da costela do homem. As outras coisas Deus cria do nada. Né? Para o homem, ele utiliza alguma matéria-prima. Né? Para o homem que eu estou falando no sentido de humanidade. Né? E o fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Né? Porque o que é que vai diferenciar o ser humano dos animais? O fato da gente ser imagem e semelhança de Deus. Né? Sabe quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele sopra no nariz do homem e o homem passa a ser alma vivente. Né? Então, vocês sabem que em hebraico a palavra sopro, vento e espírito é a mesma, ruá. Então a Bíblia fala que Deus passa um pouquinho do seu espírito para a gente, né? Passa um pouquinho do seu espírito para a humanidade. E é isso que vai nos diferenciar dos animais. A Bíblia fala que nós fomos criados um pouco abaixo dos anjos e acima dos animais, né? Em Hebreus fala isso citando um salmo, né? Então isso, o que é que implica, né? Isso, essa questão de como a nossa denominação enxerga o ser humano, né? Justamente como ser de dignidade, né? Que isso provém justamente do fato de sermos imagem e semelhança de Deus e que estamos acima dos animais, né? E aí, por exemplo, aí chega uma criança para mim, como já chegou algumas vezes, pastor, meu gatinho morreu, ele foi pro céu, né? Rapaz, não, eu não consigo dizer que não foi, não. Nos instrua. Mas, por que não? Porque não tem alma. Né? Então não tem essa capacidade de existir. O ser humano tem uma condição diferente, né? O ser humano ele tem a condição de ter alma, e o fato de sermos imagem e semelhança de Deus implica que nós somos um pouco parecidos com ele, né? Que Deus fez aí a gente dotado de caráter, dignidade, e é essencial para que sejamos parecidos com Deus, né? Sermos seres pessoais, termos a nossa vontade e o livre-arbítrio, né? Como Deus também tem o livre-arbítrio dele, ele também concedeu isso ao ser humano. Então, deixa eu fazer aquela pergunta de escola bíblica dominical. Você já respondeu aí, só para ficar claro, em que nós somos imagem e semelhança de Deus? Deus parece com a gente em que? Fisicamente? Não, fisicamente não, porque Deus é espírito. Né? Vocês sabem que o segundo mandamento, de proibir a confecção de imagem de escultura, ela proibia de fazer imagens de Deus, né? Porque muitas vezes Deus permite se confeccionar imagens, a serpente, né? Como memorial, né? A serpente do deserto, os querubins da Arca da Aliança. A proibição maior ali era se fazer imagens de Deus. Aquele bezerro de ouro não era outro Deus, era o Deus do povo de Israel, né? Só que o que acontece? Quando a gente confecciona a imagem de Deus, a gente fere o princípio de que Deus é espírito e que não existe nada feito por mãos humanas que pode expressar o que Deus é, não é?
Então, Deus não é parecido com a gente de forma física, né? A Bíblia, claro que a Bíblia usa antropomorfismos, não é? Dizer que Deus tem mão, tem pé, Sim. tem cabelo, barba, né? E tudo. Mas é apenas linguagem figurada. Então, fisicamente não tem como sermos parecidos com Deus, né? É em vontade, em pessoalidade, né? Que nós somos parecidos com Deus. A gente pode dizer que somos parecidos com Jesus. Que aí ele tem Fisicamente, uma imagem, mas Deus Pai, né? Não, e da imagem assim, física, não. É mais uma questão de pessoalidade mesmo. Pastor, e como a declaração descreve a relação original do homem com Deus? Aquela é a relação do jardim, né? Antes da queda. Um estado de inocência. Né? Estado de inocência. E o que é que caracteriza essa inocência? O fato do homem e a mulher andarem nus e não se vergonhavam disso, né? Aí, tanto é que a primeira coisa que eles fazem quando comem eu ia dizer a maçã, né? A gente acostuma, né? Mas quando eles comem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que eles fazem, a Bíblia diz, os olhos deles abriram e eles perceberam que estavam nus. Aí eles passaram a se envergonhar, como influência do pecado. E aí se cobrem com folhas de figueira, né? Então, o que é que acontece? A relação antes do pecado era essa. Era uma relação de inocência, né? E perfeita, né? Perfeita comunhão com Deus. Tanto é que a Bíblia diz que Deus descia do seu reino, né? Vamos dizer assim, e passeava, né? Com o ser humano. É do relacionamento, né? Relacionamento perfeito. Bem, vamos para outro tópico. Vamos falar agora aquele negócio difícil que castiga a gente, pecado. É isso, pastor. Explica pra gente aí o que é isso. O pecado estraga essa condição, não é? O homem e a mulher pecam, né? E ele representa justamente a separação entre Deus e um homem, né? Então, a nossa declaração doutrinária, ela vai trabalhar aquela ideia de que a gente herda o pecado de Adão, tá? Longe de a declaração doutrinária defender uma ideia de depravação total do homem, né? Isso é mais uma ideia reformada, calvinista. Ela defende uma inclinação para o erro, né? Ela fala de uma inclinação para o erro. Ela fala de uma escolha, né? Estamos propensos, mas isso porque estamos corrompidos, né? A nossa vida aqui é corrompida, né? Então, o pecado estraga essa união inicial com Deus, né? A gente herda o pecado de Adão. Por isso, um parêntese, que é importante a gente crer no nascimento virginal de Cristo, né? Porque o fato de Cristo não ter um pai humano interrompe a descendência de Adão. Não herda, né? Não tem herança, né? Não tem herança de pecado. E é interessante tratar sobre isso do pecado, para entender a nossa condição, né? Não de dizer assim, que nós estamos longe disso, sabe? De dizer assim, não, mas foi uma pessoa, foi Adão que errou, foi Eva que errou, isso não está chegando até mim e tudo mais. A gente tem que ter a consciência de que nossa natureza é inclinada para o mal, mas que nós temos o Salvador, né? Através da graça dele, ele nos concedeu essa salvação. Eu lembro quando eu tinha um grupo de embaixadores do rei, lá em Capela, aí eles perguntavam assim, pastor, e se Adão não tivesse pecado? Eu disse, se não fosse ele, era tu. Era eu. Tu tem pra onde, né? A gente ia cair nesse erro em algum momento, né? Eles caíram lá no... É o pecado mais antigo do mundo, né? Querer ser igual a Deus, né? Foi o pecado de Satanás, né? E o primeiro pecado também, né? Que originou tudo que a gente vive hoje aí, né? Essa condição deturpada, né? De como Deus queria que a gente fosse. É uma luta diária, né? Pra gente não repetir e acaba repetindo isso, né? Se colocar no lugar de Deus, né? Sim. Se colocar no lugar de Deus, até nas pequenas coisas do dia a dia, né? Tem coisa que tira nosso sono, falando de uma forma bem devocional, nosso sono, nossas noites, tira nossa paz, mas que na verdade só precisava a gente entregar ao Senhor, né? Deixa, isso aí não me compete, né? Sim. Senhor, tá contigo aí, né? Isso. Acho que a gente acaba repetindo, né? O mesmo pecado, né?
E socialmente a gente é incentivado a isso também, né? A ter o controle das nossas próprias coisas, a decidir as coisas e tudo mais. E aí a Bíblia e o Senhor mesmo vem com um convite totalmente diferente de descansar e entregar nas mãos dele, né? Cada dia seu Muito próprio bonito. mal, suas próprias preocupações, gente. Exato, A gente muito é bonito. confrontado, né? É verdade. É isso. E tratando sobre a salvação, eu citei aqui como um exemplo, o que é que a declaração fala sobre a salvação? A salvação é a solução para o pecado, né? Ela é a tentativa, assim, do retorno àquela condição original, né? Que a gente só consegue na eternidade. A gente vai até falar da eternidade depois, mas, assim, segundo a nossa declaração doutrinária, segundo a própria Bíblia também, a salvação, ela compreende um processo, tá? No qual Deus restaura a sua comunhão com a humanidade, né? Trazendo assim a solução para o pecado. A comunhão foi perdida, né? A Bíblia fala que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Então, a partir da salvação, né, o Senhor traz de volta a essa comunhão, né? E aí é que tá. Deus não salva de graça, né? Deus não salva de graça. Exige-se um preço a ser pago, que é o preço da morte. O preço alto, né? É o preço alto, né? Existem, assim, um dos textos que eu mais gosto na Bíblia é o Salmo 22, né? Que ele fala que é um salmo messiânico, né? Que o salmista ali, ele fala de coisas que depois aconteceram com Jesus. Fala, furaram minhas mãos, meus pés, dividiram as minhas roupas, não é? Enfim, me humilharam, zombaram de mim, tudo. Tem a profecia do servo sofredor, né? De Isaías, fala, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, né? E existe, assim, uma ideia, né, de que a salvação é de graça. Ela não é de graça, ela exige o preço, né? Que é o preço da morte. O salário do pecado é a morte. Quem peca merece morrer, não é? Sabe aquele texto, eu não vou lembrar exatamente o capítulo e o versículo, mas Deus manda Abraão fazer um sacrifício de animais, né? E existiam algumas formas de fazer sacrifício naquele tempo, né? E essa é a forma que Abraão pratica nesse texto. Ele divide o animal no meio, né? E aí, quando Abraão dorme, e aí ele tem uma visão de uma coluna de fogo passando no meio dos animais, né? Só que Abraão não passa, quem passa é uma coluna de fogo que passa pelo meio dos animais, né? Isso é interessante porque era um meio de sacrifício, assim, era quando um homem fazia aliança com o outro. Então eles matavam um animal, serravam o animal no meio, e os dois, passavam pelo meio do animal, né? E aquilo assim, melando os pés com sangue. E quando eles passavam pelo meio do animal, eles estavam dizendo assim: aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte da aliança, né? Aí o que é interessante nesse texto é porque Abraão não passa no meio. Quem passa é a coluna de fogo, que é o próprio Deus, né? Então é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, Abraão, você não vai ser fiel, né? Mas se preocupe que você não vai morrer não, quem vai morrer sou eu, né? Eu que vou derramar o meu sangue. Por isso que só Deus, revelado em uma coluna de fogo, que ele passa pelo meio dos animais, né? Então a nossa declaração trabalha isso, né? A salvação por meio do sacrifício de Jesus. Bem, pastor, deixa eu só voltar no tópico anterior, ainda sobre pecado. A gente, antes de começar o podcast, a gente estava conversando sobre essa questão familiar, né? A estrutura familiar e como isso afeta, muitas vezes, a vida, nossa vida, né? Tudo, a nossa vida, as escolhas e tudo, né? E aí, relacionando com o pecado, né? De uma forma prática, assim, como é que o pecado atinge a nossa vida diariamente? A gente vive num país onde todo mundo é honesto, né? Maravilha, né? É uma maravilha, né? Então, o pecado influencia em tudo. A corrupção que a gente vê no nosso país hoje é fruto do pecado. A miséria, a pobreza, a fome que muita gente passa, né? Tudo isso é resultado do pecado lá de Adão, né? Que atinge a gente, né? A gente herda esse pecado. Então, o pecado influencia tudo na nossa vida, né? Tudo. Qualquer decisão errada que a gente tome.
E aí é a nossa luta diária, né? Isso. Precisa ser a nossa luta diária, né? Exatamente. Lutar. O que é ser cristão? É lutar para cada dia mais a gente se parecer com Cristo, né? Cristão não significa pequenos cristos, né? Então, é lutar para cada vez mais a gente se pareça com ele, né? Acho que todo mundo, todos nós, principalmente nesse contexto cristão, de igreja, já ouviu aquilo aí. Qual é a diferença de antes de Cristo, a sua vida antes de Cristo para depois de Cristo? Não, que antes eu corria para o pecado, né? E agora eu corro do pecado, né? A grande diferença na prática é isso, né? Mas vamos lá, voltando para a salvação, né? A salvação pela graça mediante a fé. Isso. O que significa? Explica pra gente aí. Salvação pela graça. O que é graça? Vocês vão saber responder. Presente imerecido, né? Isso, um favor. Aí é favor imerecido, né? Presente que a gente não merece, né? São dois fatores aí essenciais para a salvação, tá? A graça e a fé, né? A graça é o presente que Deus dá a gente não merece essa salvação. O que a gente merecia era a cruz. O que a gente merecia era a morte, né? Por causa do pecado. Mas Deus, em sua graça, ele concede esse favor que a gente não merece, né? Efésios 2, né? Trabalha isso. Trabalha essa questão que nós somos salvos pela graça e mediante a fé. E por que mediante a fé? Porque a gente precisa crer. E o que é a fé? Está lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, né? A certeza das coisas que a gente não vê, né? E a convicção dos fatos que se esperam, né? Então, a gente não viu Jesus ressuscitar, a gente não viu Jesus andar por essa terra, a gente não viu nada, mas a gente crê. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, por que a fé é essencial? Porque a gente precisa crer em Cristo. E crer é muito mais do que simplesmente acreditar. Acreditar, todo mundo acredita. Quando a gente fala em crer, primeiro, isso exige fé, né? E segundo, se a gente crê, a gente não apenas acredita, mas a gente segue também os ensinamentos, né? A gente vai atrás, a gente se torna discípulos, muito mais do que crentes, né? Não tem crente até o diabo não é? A gente não precisa ser crente, a gente precisa ser discípulo, né? Buscar ser discípulo de Jesus. Então, a graça e a fé proporcionam essa ideia, né? De que somos discípulos de Jesus. O pensamento é acreditar, né? Eu acredito a ideia de... É possível, né? Eu acredito, né? Isso é possível, né? Se você perguntar por aí, todo mundo vai dizer. Eu acredito, é possível que isso seja verdade, né? Sabe que Jesus ressuscitou, mas não é só isso. A fé faz com que a gente viva a morte de Jesus. Molda a nossa vida. Né? Molda a nossa vida, faz com que a gente viva a ressurreição de Jesus. Porque se você perguntar, beleza, Jesus ressuscitou? Todo mundo sabe, mas por que ele ressuscitou? Né? Porque um dia nós vamos ressuscitar com ele. Então, a gente precisa ter esse conhecimento, né? Não é só acreditar, é viver a Bíblia, né? Ou a doutrina. Pastor, e como fazer isso no dia a dia? Através desse mês da juventude, a gente está aprendendo sobre viver o extraordinário, né? Trazendo essa ideia de que no dia a dia nós precisamos buscar um relacionamento com o Senhor e aí deixar que, se Ele quiser, se for da vontade dEle, Ele faça o extraordinário daquilo que nós precisamos, enfim, de diversas naturezas. Como é que essa compreensão sobre a salvação, sobre a fé, ela deve afetar no dia a dia a prática do cristão? Ela deve afetar tudo, né? Paulo, ele diz assim, quem rouba, não roube mais. Quem mentia, não minta mais, né? Então, ela molda o nosso caráter, sabe? Não é assim, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Essa foi a pergunta do jovem rico, né? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O que é que você pode fazer para ser salvo? Né? As obras? Né? Não. É o que a salvação faz em você. Né? Então, veja, eu falei aqui o exemplo do meu bisavô, que ele evangelizava para cortadores de cana. E veja como isso mudava a vida do cara. O cara pedia demissão, porque ele reconhecia que aquele trabalho não era digno para ele. Não é? E ali, então, ele ia mudar, isso causava um certo estresse com os usineiros da época, né? Mas... Vendendo mão de obra. barata, vendendo obra barata, não é? Então, ela influencia nisso. A salvação ela precisa influenciar todas as áreas da nossa vida. Por outro lado também, a gente vive hoje um problema de muita gente tratando a salvação como se fosse apenas algo ético, sabe? Como se a salvação fosse assim,
É só não mentir, é só não roubar. É isso também. Mas a gente precisa resgatar aquela ideia da salvação também da nossa alma, que molda o nosso caráter e nos leva para a eternidade, né? A partir do momento que a salvação ela se torna apenas ética, o cristianismo vai ser só mais uma corrente política aí, mais uma. Padrão, né? Das outras que Conduta, né? Alguma existe, coisa. né? Tem que ter algo a mais, né? Então precisa moldar tudo e jamais a gente deve perder a esperança da eternidade, né? A esperança da vida eterna, que é o ápice da salvação, né? A glorificação, quando a gente vai morar com Deus e a Bíblia fala que vamos ver Deus face a face, né? Isso aí a gente não pode perder de vista nunca, né? Miseráveis homens que somos se a gente resumir a salvação a este mundo, né? Se a gente resume a nossa vida a esse mundo. Todos os homens os mais infelizes, né? Pois é. Pastor Paulo. Ô pastor, vamos supor, alguém que está nos ouvindo, assistindo, gostou do assunto, ainda não teve essa experiência de fé, de conversão, de salvação, e diz, que interessante, né? Senti o desejo no coração de ver o Cristo, o Senhor, face a face um dia. O que é que eu preciso fazer? Na prática, o que é que essa pessoa precisa fazer para ser salva, para ter essa experiência de salvação, de conversão? Pois é, precisa crer em Jesus como seu Salvador. Como eu falei, isso é muito mais do que simplesmente conhecer as histórias que a gente escuta desde criança, né? Mas é buscar um novo nascimento, né? Como Jesus Cristo fala, né? Pro jovem rico, você tem que nascer de novo. Aliás, para Nicodemos, né? Você tem que nascer de novo. Como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe, né? Aí que Jesus fala, estou falando de coisas espirituais, por isso que você não me entende, né? O novo nascimento, né, é daquele conceito de que Deus faz a gente de novo, né? É como se Deus... Algumas traduções até da Bíblia colocam até uma nova criação, né? Então nós somos uma nova criação. É como aquela ideia do profeta Jeremias, que ele tem a visão do oleiro fazendo o vaso, moldando ali. Aí o que acontece? O vaso estraga, ele quebra o vaso, e ele não pega outro vaso para fazer, ele pega os cacos daquele, né? E refaz, né? Então, assim, você que quer crer, né, em Jesus como seu Salvador, eu recomendo muito a leitura do que Jesus fala com aquela mulher do poço, né? Olha, quem procura Jesus está com sede, né? Quem procura Jesus está com sede. Então Jesus fala assim, ó, se você beber dessa água aqui, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu vou lhe dar, você jamais vai ter sede, né? Então, pelo contrário, rios de águas vivas vão fluir do seu ventre. Eu acho que água é vida em qualquer que seja a cultura, né? Então, é isso. É se entregar completamente a Ele, né? Não ter medo, dar um passo de fé aí, se entregar e crer que Ele é o nosso Salvador. Amém. Esse texto aí de Nicodemos que você falou é muito interessante, né? Eu já vi um comentário sobre ele, alguém dizendo que Nicodemos sabia muito bem o que significava isso, né? E na verdade a pergunta dele, quando ele devolve a pergunta, ele estava meio querendo dizer, mas Senhor, eu sou mestre de tudo, o que é que eu faço com a minha vida? A satisfação, o que é que as pessoas vão pensar, né? Por acaso eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E eu acho que isso é uma dúvida honesta, talvez passe na cabeça, de alguém que está com essa sede, né? Meu Deus, e a minha vida, né? Como vai meus relacionamentos familiares? Eu sei que hoje não tem mais essa perseguição que a gente começou falando aqui, principalmente no contexto familiar, mas querendo ou não, é algo que pesa, né? É algo que pesa. E minha vida até agora, né? Minhas amizades, né? Os meus ciclos, a minha própria família, né? Porque muitas vezes uma decisão de entregar a vida a Cristo entra em rota de colisão com o rumo que a vida está tomando, o contexto familiar, né? Mas e aí, qual seria a sua resposta para uma pessoa que faz uma pergunta dessa que Nicodemos fez? E o que é que eu vou fazer com a minha história até aqui? Vou entregar a minha vida a Cristo, vou ser salvo? Essa proposta aí, o que é que eu vou fazer com a minha história? O que é que eu vou fazer com a minha história? Você vai se arrepender como você viveu até agora. Da vida pecadora. Você não precisa esquecer da sua história, né?
existe um princípio que é muito vivido hoje em missões, não é? Que você pode ser cristão e continuar vivendo na sua cultura, não é? Você não precisa desprezar a sua história, você só precisa se arrepender da vida pecadora. Não precisa desfazer amizade, você Não. precisa ser luz Exatamente. entre as suas amizades. Exatamente. A não ser que essa amizade de alguma forma esteja lhe afastando. Sim. Aí sim. Mas não necessariamente, né? Você não vai negar a sua história, a sua cultura, o seu modo de vida. Você vai inserir o cristianismo nele, né? Vivendo a sua cultura e tendo a transformação completa aí de vida, né? Amém. Amém. E aí, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, muito interessante, muito bom, como é que as igrejas elas podem aplicar ou incentivar para que os batistas procurem aprender mais sobre a nossa declaração, que é importante, como a gente falou lá no início da nossa conversa, que vai mudando a nossa identidade como batistas, né? Então, como é que as igrejas elas podem usar, quais ferramentas elas podem utilizar para incentivar as pessoas a realmente conhecer a declaração? Primeiro, eu acho que as igrejas podem promover estudos na declaração doutrinária, não é? Que é o que a gente está fazendo aqui nesse podcast. Claro que não tem como a gente trabalhar os 19 pontos, né, que existem aí, não em um podcast, Sim. né? Sim. Mas em vários sim. Mas assim, eu acho que acima de tudo, ensinar tolerância com as outras denominações, né? Cooperação, a ideia de cooperação entre as igrejas, né? O amor e, acima de tudo, demonstrar a declaração doutrinária com uma base de evangelização, sabe? Na vida prática da igreja, essa é a questão, porque o fim último da declaração doutrinária também é fazer com que mais pessoas conheçam a Cristo, Sim. né? E como ele se revela, como Deus se revela, né? Quem é Deus, o que é a Bíblia, salvação, né? Pecado, humanidade, família, enfim, tal, tem tudo isso, né? Então, eu acho que esse é o ponto, é tolerância, né? Cooperação, amor e evangelização. Acho que se a gente une essas 4 ideias e utiliza a declaração doutrinária para isso, vai ser excelente. Bem, detalhe que a nossa declaração doutrinária ela não é feita para o pastor. É só o pastor que tem acesso, né, que vai promover. Claro que é indiscutível que o pastor batista tenha como livro de cabeceira, claro. Mas aí, quem quer conhecer mais da sua denominação, dos seus princípios, quem quer conhecer mais sobre os batistas, então é um livro acessível, só comprar, ler muito fácil. Esse aqui comentado, então, E o excelente, detalhe, né? assim, é porque a nossa declaração, ela tem uma base muito interessante, tanto para uma teologia acadêmica, né, que a gente lê em faculdade, em seminário, mas também com uma teologia mais devocional, né? Isso é o que eu acho fantástico na declaração doutrinária, né? Que também prática, né? Então você tem base aqui na declaração doutrinária para uma teologia acadêmica, para uma teologia devocional e para uma vida prática, para uma teologia prática. Bem, Pastor Vitor, excelente, estamos chegando no final do nosso bate-papo, pelo menos dessa primeira etapa, já está convidado, alinhado para a gente voltar para um outro episódio, e aí a gente vai continuar falando sobre declaração doutrinária da nossa convenção e os princípios, os pontos ali estabelecidos. Mas excelente tê-lo aqui, voltaremos aqui para trazer mais conteúdo como esse, né? A ideia aqui que a gente compartilhe mesmo, né? Aquela velha máxima, curta, comente e principalmente compartilhe, né? Nos grupos da sua igreja. O nosso propósito aqui é trazer para o nosso campo tanto esse material quanto esse debate, essa conversa, que com certeza vai trazer edificação, como o pastor falou aqui, para a sua vida, para a sua igreja, para o seu ministério e até para os seus relacionamentos. Quando a gente entende que a palavra do Senhor quer para a nossa vida, isso muda simplesmente tudo, né? Muda tudo ao nosso redor. Então, foi uma alegria tê-lo aqui e com certeza no próximo vai ser melhor ainda. Fique só aguardando, tá? Muito obrigada, pastor. Deus abençoe. É toda minha. Acho importante mesmo a gente manter essa base, né? A gente tem uma base no que a gente crê, no que a gente acredita como fé. E aqui só queria, se vocês me permitem, uma palavra às igrejas, né? Eu tenho me preocupado muito, e eu vou falar isso abertamente,
com uma certa influência reformada que existe em nossa denominação. A gente tem discutido isso, né? Onde pessoas se aproveitam da instituição, se aproveitam da denominação, entram em igrejas que nunca tiveram tradição reformada e empurram goela abaixo aí nas pessoas, né? Então a gente tem igreja se dividindo, a gente tem igreja que está sofrendo por causa disso. E o apelo que eu faço é às igrejas: cuidado com quem você escolhe para ser seu pastor. Tenha esse cuidado, tá? Veja se ele está baseado nas escrituras, veja se ele se baseia na Bíblia, veja se ele é um pastor batista, veja, porque depois quem paga o preço é a igreja. Então, por isso que a declaração doutrinária ela é extremamente importante, porque a gente tem várias igrejas que estão sendo descaracterizadas aí, né, por conta de uma teologia reformada, né? O cara chega, entra na igreja, a primeira coisa que eles fazem é tirar as mulheres da liderança da igreja, né? Isso é triste, não é uma igreja batista, né? Então, cuidado com quem você chama para ser pastor da sua igreja. Amém. Pastor, a gente sempre encerra orando, e aí pedir para você nos elevar a Deus em oração, agradecendo por esse momento, pedindo pela vida dos nossos pastores, as nossas igrejas, todo esse povo batista aqui no estado de Alagoas. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui junto com os meus irmãos para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor, para que cada vez mais a gente venha, Senhor, a ter uma identidade e que sejamos, Senhor, chamados de povo teu, Senhor. Que estejamos aqui preocupados em ser discípulos do Senhor. E eu te peço que nunca saia do nosso coração o amor pela tua palavra. O amor, Senhor, pela obra de evangelização. O amor por tudo aquilo que tu és. Se revela, Senhor, cada vez mais em nossas vidas. Nos abençoa, abençoa a nossa denominação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, mais uma vez obrigado. Débora, tem uma questão. Eu posso faltar nesse podcast, mas você não pode não. Não Obrigado pode, pela não. parceria, viu? Deus abençoe. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Tchauzinho, até a próxima.